Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha sintomas como tristeza, ansiedade e cansaço, que podem esconder problemas de saúde física e serem confundidos com depressão. Por isso, aqui no estúdio, a gente vai bater um papo sobre esse assunto. E depois da aparição de tubarões aqui na orla de São Luís, forças de segurança estão reforçando ações preventivas nas praias aqui da ilha. E o Maranhão liderando o crescimento do comércio varejista no Brasil e superando a média nacional de acordo com dados do IBGE. E tem ainda o Hemomar reforçando a campanha de doação de sangue durante as festas juninas e alertando para a necessidade de manter os estoques abastecidos. E você vai ver também uma artesã maranhense transformando canutilhos e paetês em joias bem raras, viu? Do São João e mantendo viva a tradição cultural do estado. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na sua revista de toda segunda-feira que já está no ar. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja uma semana abençoada, com muita coragem, com muita determinação, mas sobretudo com muita esperança, tá? Eu desejo que esse trio te acompanhe por aí e que você possa ter êxito em tudo que você for fazer. E vamos de pé direito, né? Começar essa semana, inclusive trazendo um alerta e imagens também, que você já deve ter visto por aí do outro lado, imagens de tubarões circulando a orla de São Luís e chamando a atenção, claro, né, ali nas redes sociais. E a partir daí, há um reforço do trabalho preventivo que está sendo realizado pelas forças de segurança nas praias da ilha. Aos feriados e finais de semana é comum aumentar o movimento nas praias de São Luís. O que para uns é diversão, para outros é trabalho focado no bem-estar de banhistas. Estamos falando das equipes do Batalhão de Bombeiros Marítimo, que atuam de forma preventiva contra acidentes e afogamentos, explicando alguns riscos provocados pela alta variação de maré e pelas correntezas, principalmente quando a água começa a baixar. O grupamento ainda realiza ações de abordagens e de resgate. O trabalho tem surtido efeitos, pois muita gente já sabe bem o que fazer para evitar qualquer problema dentro do mar. Geralmente eu não costumo entrar, mas quando eu entro eu fico num ponto onde eu tenho certeza que eu não vou ser levada pelo mar, então eu tenho esse cuidado. Recentemente, um fato curioso chamou a atenção da população de São Luís. Imagens de tubarões nadando na orla marítima da ilha viralizaram nas redes sociais. O registro foi feito durante um patrulhamento do Centro Tático Aéreo, o CTA, do Sistema de Segurança Pública do Maranhão. O Corpo de Bombeiros sinalizou a área enquanto o CTA continuou monitorando os animais do alto, até que eles retornassem a áreas mais profundas do mar. O episódio mostra como o trabalho das forças estaduais vão além de resgates e salvamentos. Garantir a segurança de todos é fundamental e, neste caso, foi cumprido, sem registro de ataques por parte dos animais. Comportamento aprovado por quem frequenta as praias de São Luís e das outras cidades da ilha. Eu acho importante, até porque tem pessoas que não têm o conhecimento em questão de corrente de retorno, às vezes se distrai e a maré acaba levando. Então é importante eles fazerem a ronda, avisar, fazer aquele aviso, né? Em caso de acidentes, as pessoas podem pedir ajuda no posto do Batalhão de Bombeiros Marítimo mais próximo e ainda acionar os canais telefônicos 193, Corpo de Bombeiros, 190, CIOPS e 192, SAMU. Mas não custa nada, né? Todos nós promovermos a nossa segurança também. Significa dizer o quê? Ir para a praia, para o nosso lazer, mas também ficar de olho, né? Aquela água por aqui não precisa, né, avançar, principalmente porque já existe esse alerta. Então, é importante que a gente tome conta também da nossa segurança, não é?
Vamos falar agora sobre o Maranhão, que registrou o maior crescimento do comércio varejista, isso em todo o país, e ficou na liderança nacional de acordo com dados divulgados pelo IBGE. E esse resultado aponta para o fortalecimento da nossa economia e o aumento, claro, também do consumo aqui no estado. Os dados são da pesquisa mensal do comércio do IBGE e sinalizam que o Maranhão liderou o crescimento do comércio varejista do país. Em março, o estado registrou alta de 3,8% nas vendas em relação ao mês de fevereiro, ficando na primeira colocação entre os estados do Brasil. O resultado ficou acima da média nacional, que foi de 0,5%. Na comparação com março do ano passado, o comércio maranhense também apresentou crescimento superior ao índice brasileiro. Os números refletem o fortalecimento da economia, o aumento do consumo e os investimentos realizados no setor. O Maranhão vem batendo recordes de crescimento. É importante a gente estar comemorando, porque são basicamente o crescimento do consumo das famílias maranhenses, atrelado às políticas voltadas às pessoas em vulnerabilidade. De acordo com o levantamento, o Maranhão mantém crescimento acima da média nacional também no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Os dados reforçam o cenário de avanço econômico e geração de oportunidades no estado. Vamos falar sobre saúde, principalmente sobre atenção? Olha, é comum, né, aqueles sentimentos de tristeza constante, certeza de você já ter ouvido ou visto alguém, né, falar sobre ansiedade, sobre cansaço, aquele cansaço extremo, inclusive a falta de disposição, que nem sempre tem a ver, tem origem, por exemplo, com a questão emocional. Em muitos casos, o corpo ele vai dando sinais, né? E sinais silenciosos de problemas de saúde que acabam, por muitas vezes, sendo inclusive confundidos com depressão, com ansiedade. Por isso agora a gente vai trazer uma reportagem mostrando a importância de investigar, de ir atrás desta questão clínica e principalmente buscar um diagnóstico correto e que pode transformar vidas. Henrique é atleta de triatlon. Nos últimos meses, sentia cansaço constante e dificuldade para se recuperar. Por ter uma rotina de exercícios físicos e uma boa alimentação, não imaginava que as causas dessas condições seriam por falta de nutrientes. Mas chegou um determinado ponto da minha vida que eu acreditava que esse cansaço constante era algo normal, né? Que fazia parte da rotina de quem trabalha muito e ainda pratica atividade física de forma intensa. Mas chegou um momento que eu percebi que estava além do normal. A prática de exercícios físicos é uma grande aliada da boa saúde, mas deve ser acompanhada pela nutrição adequada do corpo. A falta de vitaminas e minerais, por exemplo, podem resultar em problemas sérios de saúde. Pode dar sintoma como queda de rendimento no trabalho, um certo cansaço, indisposição, uma queda de rendimento também na prática esportiva. Como eu te disse, às vezes o paciente fica um pouco mais desanimado, um pouco mais triste, uma queda do rendimento no geral. E aí, quando a gente investiga, pode ser deficiência de alguma vitamina. O nutrólogo explica como é feita essa avaliação para identificar algum desequilíbrio nutricional. Quando o paciente ele chega aqui no consultório, a gente faz uma anamnese, que é essa conversa com o paciente, a gente vê realmente quais são os sintomas, e aí de acordo com essa conversa a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que investigar. E aí a gente faz uma bateria de exames laboratoriais, exames de sangue, e aí a gente dota essas vitaminas e aí a gente consegue identificar qual é a real deficiência do paciente. Mente sã, corpo são. Essa é uma frase muito popular que reconhece a conexão entre o bem-estar da mente e a saúde física. Por isso, além da investigação do corpo, para identificar algum problema de saúde, é necessário ampliar a busca, pois muitas vezes os sintomas que são físicos são provocados por um desequilíbrio da mente. Como explica esta psicóloga? Os fatores emocionais, eles são psicossomáticos, então eles podem começar a trazer dores no corpo, dor de cabeça, cansaço na vista, sensação de perda de memória, e a gente pensa nisso como sintoma físico. No entanto, são sintomas que podem estar relacionados exclusivamente
a questões emocionais que estão afetando o físico. A especialista em saúde mental também traz um exemplo do inverso. O caso de uma paciente que achava ter um problema psicológico, mas, na verdade, as condições mentais eram provocadas por um dano físico. Ela estava passando por uma fase que uma alteração corporal trouxe para ela, né, alteração corporal no sentido do câncer, né? Porque a tireoide ela é responsável por uma quantidade muito significativa de hormônios. E quando ela está desregulada, ela desregula uma série de outras coisas. Nas ruas, muitas pessoas apontam o estresse como um dos grandes vilões do desequilíbrio da mente e do corpo, como o João Vitor e a Débora, que inclusive passou por atendimento nutricional para melhorar a saúde. A demanda de trabalhos, de atividades em relação à faculdade, acaba perdendo assim um pouco do sono, não consigo dormir bem e tal. Até minha alimentação mesmo teve que mudar para eu poder conseguir dormir melhor e ter um desenvolvimento diário melhor também, de rotina, de estudos também, tudo isso influencia o sono. Depois de ter a ajuda de especialistas que tratam da mente e do corpo, Henrique também sentiu a diferença no dia a dia. Aos poucos fui percebendo as mudanças importantes. Passei a ter mais disposição para trabalhar, mais energia para os treinos, melhor recuperação e principalmente mais qualidade de vida no dia a dia, né? Minha gente, quando o corpo ele adoece, a mente também sente, viu? Principalmente sintomas físicos que podem ser confundidos facilmente com ansiedade e com depressão. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Glenda Souza, ela que é farmacêutica e tem especialidade em saúde integrativa, dentre outras coisas também. Seja muito bem-vinda com a gente aqui, Glenda. Obrigada, Kate. É um prazer estar com vocês hoje. A gente também, pode ter certeza. Glenda, e a gente tem percebido como tem crescido o número de pessoas que se queixam diariamente, a todo momento, desses sintomas que a gente trouxe aqui e que, como bem disse a reportagem, podem ser confundidos. Isso não quer dizer que quem está do outro lado, que cada um de nós não tenhamos que, de fato, cuidar, né, da questão da mente e do corpo. Mas em que momento em que chama a atenção, que acende aquela luzinha vermelha para que a gente busque essa direção também? Kate, eu acredito que dentro de todo esse desse contexto, existem aí dois caminhos. A primeira, o paciente que ainda não foi de fato diagnosticado com depressão, né? E aquele que já tem o diagnóstico, já segue um plano ali de acompanhamento. Ambos precisam ser avaliados e, claro, aquele que ainda não foi diagnosticado, né? Um sinal de alerta se acende porque esse corpo começa a dar sinais muito antes. É claro que nesse momento a gente está falando de depressão, mas dentro de todo o conceito de doenças, né? Uma doença crônica, principalmente, desse estilo, ela não aparece da noite para o dia. Então o corpo começa a dar sinais. Quais sinais são mais comuns? O cansaço, né? Não estou falando de não dormir bem. Óbvio que no outro dia vai ter um cansaço. Uma indisposição, né? Mas todo dia, cansaço, indisposição, o sono ruim, o intestino que não funciona bem, a gente já sabe a importância do intestino dentro de todo esse conceito de saúde. Então são pequenos sinais para mulheres. As unhas fracas, o cabelo começa a cair, vai lavar o cabelo, percebe que existe uma quantidade significativa, todos esses são sinais de alerta. Agora é importante também, dentro do que você está colocando, porque muitas vezes a rotina, né, todas as tarefas, e aí se voltando aqui para a questão das mulheres, todas as tarefas do dia a dia vão deixando a gente não cuidar dessa saúde, não é verdade? Sim, verdade. A ponto, inclusive, da gente saber que o nosso corpo, ele parece que grita. Exatamente. Né? Parece que grita. Não é só o cansaço, é um conjunto de situações, porque a mente, como eu disse agora há pouco, quando ela está cansada, o corpo ele vai junto também. Exatamente. Mas a falta de, por exemplo, nutrientes pode fazer isso também acontecer, né? Claro, facilmente. Eu sei que a gente fala muito pouco sobre isso. Infelizmente, né, trazer assuntos desse tema são de uma relevância incrível para a população, para mulheres que precisam entender justamente esses sinais, né? Às vezes é um emagrecimento difícil também, e eu afirmo para vocês, é muito simples identificar.
Se a gente der um Google lá no PubMed, a gente vai ver vários artigos científicos que já correlacionam depressão, ansiedade com a deficiência nutricional, principalmente de vitamina D, né? Depois da pandemia, a gente começou a falar muito mais sobre vitamina D, dentro de todo esse conceito do suporte imunológico, mas dentro desse conceito de saúde mental, ela tem um poder que é realmente incrível. Além da vitamina D, que a gente realmente quase não ouvia falar, e ainda é tímido ainda, né? Sim. Conversar sobre nutrientes é uma conversa que precisa virar uma realidade, né? Mas nós temos também a questão da vitamina B12 também, né? Sim. Que é outra vitamina extremamente importante para o organismo e que pouquíssimas vezes isso é rastreado, por exemplo. Exatamente. Quando a gente fala de um check-up, por exemplo, eu falo muito isso para as minhas pacientes. Não é sobre um simples hemograma. Não é um exame simples que a gente vai conseguir identificar e rastrear, mas dificilmente eu recebo no meu consultório mulheres que já têm essa prescrição de B12 ou de vitamina D. Às vezes ela tem um simples hemograma e infelizmente ele é insuficiente para que a gente perceba esses sinais. Aí a gente junta isso com os sintomas que a paciente já tem, porque correlacionando com a B12, ela tem esquecimento, uma memória muito ruim, sabe aquela sensação de abrir a geladeira e ficar... Meu Deus, opa, o que eu vim fazer aqui? Né? Como foi que eu parei aqui? Então, essa névoa mental, o esquecimento, essa memória que a gente já percebe ali quando a mulher só tem 30 anos. 35, né? Ou seja, é muito cedo para que sinais como esse comecem a aparecer. Isso não quer dizer que essa mulher também, que já está ali nos 50, 60, Exato. não tenha que fazer, portanto, também essa verificação. Né? Exato. E quando a gente fala de vitaminas, nutrientes, tudo isso é muito importante. Mas tem uma coisa que eu observo muito dentro do consultório, que é um corpo que está intoxicado. A gente chama esse processo de terreno biológico. Imagina, quando você tem uma casa suja, uma casa mal arrumada, você não coloca móveis novos, que seriam os nutrientes. Primeiro a gente arruma a casinha. A gente precisa se livrar de substâncias tóxicas que em muitos momentos da nossa vida a gente se expõe na água que bebe, na água que banha, né? Então tudo tem ali partículas tóxicas. E antes de colocar esses nutrientes é fundamental arrumar essa casinha, fazer detox. Tudo isso eu coloco dentro de um protocolo para que a gente tenha a certeza de que aquele nutriente vai ser absorvido por esse corpo. E para arrumar essa casa, em razão do nosso tempo, para arrumar essa casa, ela começa por onde? Ela começa por uma boa avaliação para que a gente possa entender e perceber quais são as necessidades dela. Porque tudo bem, a gente está falando de nutrientes, vitaminas, mas tudo isso é uma linha ali tênue. A gente precisa avaliar e personalizar isso, porque a minha necessidade é diferente da sua. Então isso é muito importante. Uma boa avaliação, ela precisa fazer parte desse processo. Muito bem, percebeu, né? O quanto é importante a gente dar um pontapé inicial para cuidar de si, né? Porque se a mente ela tá pedindo, é porque o corpo já tem tempo que tá gritando ali também, né? Verdade. Glenda, eu queria te agradecer pela Obrigada, participação querida. com a gente aqui, deixar o espaço aberto, porque eu sei que você tem outros temas para trazer pra gente. Claro. E claro, né, mais uma vez chamar a atenção, vou até deixar o @ da Glenda aqui embaixo, Perfeito. porque se você tiver alguma dúvida, já entra em contato direto e ela já tira essa dúvida, tá bom? E se disser que viu a nossa entrevista, né, e que foi a partir daqui que você me conheceu, eu tenho um presente especial para vocês. Ah, é? Olha só. Obrigada, Glenda. Obrigada, querida. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala sobre essa chegada do São João que está movimentando a rede hoteleira aqui da capital e está registrando, inclusive, aumento no número de hóspedes. E tem ainda o Hemomar fazendo um alerta para a doação de sangue agora durante as festas juninas, tá? É um instante só. Não sai daí não que eu volto já já. De volta com a nossa revista de toda segunda-feira. Você viu aí, né? Como é que é importante, passamos o primeiro bloco falando sobre saúde e a importância da gente observar aqueles sinais. Se você perdeu, não tem problema,
Na segunda-feira que vem, é a partir do 12h30, mas logo ao finalzinho da nossa revistona, você pode obter todos os links, inclusive com todas as reportagens que a gente já exibiu por aqui. E aí você não só pode rever, como também mandar para todo mundo, porque informação boa é aquela que a gente propaga, não é? E aí, na semana que vem, a gente entende a correria, mas nosso encontro está marcado e reafirmado a partir do 12h30 e sempre eu vou te esperar por aqui, tá certo? Mas vamos seguir? Falando agora sobre esse início da temporada junina e cresce também a expectativa, né, para o turismo aqui no Maranhão. Muita gente está sendo esperada, os hotéis já registram um aumento no número de reservas e o fluxo, claro, de passageiros deve crescer ainda mais durante todo esse período de festividade. A gente traz a reportagem agora para vocês. Na Rua Portugal, em São Luís, essa cena se repete a cada dia. Grupos de turistas chegando à capital para conhecer o centro histórico. Milta veio do Espírito Santo. Eu achei uma cidade bonita, acolhedora, tem uma orla bacana e eu estou surpreendido com a qualidade de coisas bonitas para poder ver. Nos últimos anos, o Maranhão tem recebido o maior fluxo de visitantes de outros estados do país. Muito desse resultado faz parte de um investimento interno nos potenciais da região, a cultura, a história e as belezas naturais. A ideia é continuar expandindo o turismo, focando na presença do Maranhão nos roteiros internacionais. Nós temos feito um trabalho em conjunto promovendo o Maranhão em mercados internacionais, estratégicos para nós, como é o caso do mercado europeu, em que nós temos participado ano após ano de eventos como, por exemplo, a BTL, que é uma feira internacional com stand próprio, um investimento que o governo do estado vem fazendo nesses stands em eventos internacionais para apresentar o Maranhão a esses mercados. E sem falar dos investimentos que vêm sendo feitos voltados para a malha aérea, né? Nós hoje, a partir de outubro, nós teremos um voo conectando o Maranhão a Lisboa, a esse mercado europeu e, sem dúvida nenhuma, a expectativa de crescimento, aumento do número de turistas internacionais no Maranhão. Em 2025, o registro de passageiros transportados por via aérea foi mais de 2.200.000, o maior registro até então, representando um crescimento de 14,15% em relação a 2024, segundo o Observatório de Turismo do Maranhão. Entre as iniciativas do governo para ampliar o turismo está a participação no Plano Brasis e atividades desenvolvidas com operadores internacionais. O turismo se trabalha assim, oferta e demanda. A gente adapta essa oferta, prepara essa oferta turística para atender a um perfil específico de turista. Então hoje a Embratur faz esse levantamento voltado para todos os estados da federação e trabalhando em conjunto com o Maranhão nós temos feito esse trabalho de levantar o perfil do turista, de onde ele vem, o que ele costuma consumir, para que a gente possa adaptar, preparar essa nossa oferta cada vez melhor para o turista que vem nos visitar. E olha, trazer também um alerta que é importante, isso porque com a chegada das festas juninas, é importante também a gente chamar a atenção para o fluxo, mas aí é de abastecimento lá do Hemomar. Estou falando de doação de sangue e o próprio Hemomar está reforçando também a campanha de doação de sangue para poder manter esse estoque equilibrado, né? Isso durante todo esse período que é de maior demanda. No ritmo do boi, mas sem esquecer a vida. O Hemomar, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, convoca os maranhenses para doar sangue neste momento que antecede as festas juninas. Históricos apontam que é comum, nos períodos festivos, o aumento de acidentes e cirurgias. E com o estoque baixo, fica difícil atender a demanda de quem precisa de transfusão de sangue. As pessoas ficam muito envolvidas nessas festividades e não vêm para o Hemocentro fazer sua doação. Mas a nossa oferta, a nossa demanda não diminui, a oferta reduz consideravelmente. Tanto é que a gente se dedica em estratégias para trazer esses doadores para o Hemomar nesse período de festividade, onde a demanda é intensa, né, por conta de brigas, bebedeiras, essas coisas assim que geralmente levam a uma transfusão, leva a uma emergência. No meio do ano, ainda tem as férias e muita gente viaja para o interior ou sai da rotina.
O doador regular adia. O de primeira vez deixa para depois. Mas existem aqueles que são resilientes, onde o gesto representa a oportunidade de ajudar quem precisa. O Joadson realiza doações regularmente a cada 3 meses. Ele afirmou ainda que pretende ampliar esse ato de solidariedade, tornando-se também doador de plaquetas. É a sensação de estar fazendo algo que vai beneficiar outras pessoas. Geralmente eu dou em 3 em 3 meses eu venho doar e já estou providenciando para mim ser doador de plaquetas também. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. É rápida e, em se tratando de São João, é mais rápida que a apresentação de um boi no arraial. Quem pode doar? Pessoas de 16 a 69 anos, com mais de 50 quilos, bem de saúde. Os menores de 18 precisam de autorização. O que levar? Documento oficial com foto? Uma dica importante: alimente-se bem, evite comida gordurosa 4 horas antes e bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Depois de doar, é só curtir o arraial com o coração leve. O Hemomar está localizado na rua 5 de janeiro, sem número, bairro Jordoa. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. E a gente sabe que doação é um ato de amor, né? Então, se você é doador, se você conhece, se tem gente ali pela família, dá uma cutucada, né? Para que a pessoa talvez, né, não está percebendo ali a necessidade, ou já passou do tempo de fazer a doação. Lembra essa pessoa sobre a doação, tá bom? Vamos aumentar essa corrente de amor, que tal? Vamos nessa? Se junta aí nessa campanha porque está precisando, tá bom? E ainda falando sobre o São João, ai, que tempo bacana, né? A gente sabe que todas aquelas linhas, canutilhos, a criatividade da turma dá um show, né? Representa a nossa cultura. E olha que os artesãos maranhenses, eles pegam tudo isso e mantêm viva uma das tradições mais marcantes do São João. Por isso, na reportagem de hoje, você vai conhecer o trabalho maravilhoso de uma artesã que tem transformado o bordado em peça típica da cultura popular. Com penas, canutilhos, miçangas e fitas coloridas, artesãos transformam criatividade em tradição e fazem dos adereços um dos símbolos mais marcantes dessa época do ano. Em São Luís, chapéus customizados, tiaras e outras peças feitas à mão ganham destaque nas bancas, com tendência que se renovam a cada temporada. Os acessórios ajudam a compor o look do São João. Não faltam opções para essa temporada para entrar no clima do arraial. E por trás de cada peça personalizada, existe muitas horas de dedicação. A Andrelina, por exemplo, ela trabalha praticamente a temporada toda. Uma produção rica em detalhes que reforçam a identidade das festas juninas maranhenses. O chapéu tradicional do Boi, esse aí é o nosso carro-chefe, que sai mesmo a todo vapor. Os acessórios também saem muito, mas os chapéus, né, ele fica na frente de tudo. Tiaras de penas também fazem sucesso. Essa que ela está usando foi pensada especialmente para este ano, em clima de Copa do Mundo. Mas também tem as tradicionais mais coloridas. É uma opção mais leve de adereço para quem não abre mão do conforto e quer garantir um look à cara da nossa cultura. Sai mais colorido, o que mais tem de coloração vai saindo. Mas assim, a proposta é o São João com a Copa, né? E também tem as cores do Maranhão, que são azul, vermelho, branco também, que são aqueles acessórios que a gente faz sair bastante também. Por falar em conforto, as camisetas personalizadas com estampas de personagens são muito procuradas. Neste modelo, os detalhes são todos bordados à mão. Fazem muito sucesso aqui no Ceprama, em qualquer lugar, nos arraiais, as pessoas sempre compram, graças a Deus. O trabalho artesanal é feito o ano todo, mas é nesse período que a procura pelos adereços típicos das festas juninas faz com que o ritmo de produção
aumente. É o São João, né? A nossa cultura, né? O bordado representa a nossa cultura. Então, quando chega nesse período, chama mais atenção, chama mais cliente, então vai variando mais. O período do São João em si é muita gente procurando. Muito bacana, né? Vou me despedindo de vocês, chegando ao finalzinho de mais uma edição da nossa revistona, agradecendo a sua presença, a sua participação, o prestígio da sua audiência aí do outro lado e já remarcando contigo para a semana que vem a partir do 12h30, combinado? Um beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. E claro, semana que vem tem mais. E durante toda a nossa programação você acompanha as notícias por aqui na sua telinha, na telinha da sua TV Assembleia. Tchau!